Amém, irmãos? Boa noite a todos. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar os corações, que nós possamos ouvi-la e colocar no nosso coração aquilo que Deus tem para nós. Amém? Peço por gentileza que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4. No texto de 1 Crônicas, capítulo 4, um texto já conhecido dos irmãos, nós falamos um pouquinho dele na sexta-feira, e quem estava no nosso culto já ouviu um pouco sobre esse tema, e hoje nós gostaríamos mais uma vez de falar sobre audaciosos na oração. Uma pregação sobre oração. E nós sabemos que a palavra audaciosos ou audacioso significa arriscado, arrojado, petulante, que mesmo com temor realiza ações difíceis, afronta obstáculos e enfrenta situações de risco. Uma pessoa valente. Então eu quero, com o objetivo dessa mensagem, eu gostaria de desafiar a cada um a ser mais audaciosos. Eu gostaria que você pudesse, na sua vida de oração, você pudesse ter uma vida mais focada, uma vida mais realçando como Deus se agrada da valentia, pois Ele é bondoso e Ele responde às nossas orações. Achou já 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10? Eu leio para você. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós temos orado já pela mensagem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui a história de um personagem bíblico chamado Jabes. Não é um personagem muito conhecido, como outros personagens como Moisés, Davi, Daniel, mas nós encontramos aqui um homem chamado Jabes. Um homem que nós vimos nesse versículo 9, e foi Jabes mais ilustre dos seus irmãos. Um homem aqui que ele foi respeitado, um homem aqui que ele foi honrado, um servo de Deus. E uma das coisas que nós vimos neste versículo 9 é um detalhe da vida de Jabes, que o nome dele foi dado pela sua mãe, dizendo, e sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. O nome Jabes tem esse significado. Com muitas dores dei à luz. E essa história fica cada vez mais interessante, não só pelo fato de Jabes ter sido batizado com esse nome, porque naquela época muitos nomes eram dados pelas circunstâncias, né? Então você encontra na Bíblia vários momentos em que a pessoa recebeu um nome com um significado, e esse nome significava uma circunstância. E Jabes, tadinho de Jabes, teve esse nome porque a mãe dele teve muitas dores no parto. Então eu acredito que foi algo além do normal, né? As dores do parto, é claro, aconteciam muito, não tinha cesariana, não tinha anestesia, não tinha Unimed, não tinha nada disso. Então dores no parto era algo conhecido até hoje, mas no caso dela eu acho que foi algo acima do normal. E essa história não se destaca pelo nome de Jabes, dele ter recebido esse nome da mãe dele. Esse menino me deu muita dor no parto. Mais do que isso, o que essa história se destaca é que Jabes orou ao Deus de Israel de uma forma audaciosa. Você viu o verso 10? Diz assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, veja, se me abençoares muitíssimo,
e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que o mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você vê que a oração de Jabes, em primeiro lugar, ela era muito focada. Nós encontramos aqui que Jabes, ele era uma pessoa que sabia o que queria. Jabes, ele então faz uma oração colocando 4 coisas, que ele tinha uma facilidade muito grande de dizer: estas coisas, eu sei o que eu quero, e vou colocar diante de Deus exatamente aquilo que ele queria. E você sabe o que aconteceu? No versículo 10, na última parte, diz exatamente assim: Deus atendeu ao pedido de Jabes. Você leu comigo no verso 10: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você precisa entender que Deus, ele se agrada da ousadia. Nós encontramos na oração de Jabes, nós encontramos nestes 2 versículos, apesar de nós conhecermos pouco a respeito desse homem, na verdade nós vemos estes 2 versículos e mais 1 ou 2 versículos sobre este personagem, mas essa oração nos lembra uma coisa muito importante: Deus, ele ouve orações. Segundo, Deus, ele gosta de ousadia. Deus, ele gosta de coragem. Você lembra de alguns personagens bíblicos, como por exemplo Josué? Josué, ele foi chamado por Deus, e Deus disse para Josué: ser forte e... Não, os irmãos estão muito covardes hoje à noite. Vamos lá, Deus, ele olhou para Josué e disse assim: eu quero que o som seja mais alto do que os celulares, mais alto do que os cachorros, mais alto do que as portas. Eu quero que o corajoso dos irmãos sejam corajosos. Vamos lá. Deus disse para Josué: ser forte e... Muito bem. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Jabes era descendente de Judá. Ele era filho de Israel. Uma breve nota sobre a sua vida aparece dentro da genealogia dos patriarcas, que mostra que ele era descendente do rei Davi e, consequentemente, descendente também, ou uma pessoa que fazia parte da linhagem do Senhor Jesus. Vocês já viram que Jabes foi dado um nome pela mãe dele, que era: por muitas dores dei à luz. Mas tinha um outro significado para Jabes. Você sabia que Jabes também significava triste? Já pensou dar nome para alguém por triste? Né? Ou aquele que causa dores. Eu até, quando estava lendo isso, eu pensei: será que Jabes era melancólico? Quem está vindo nos estudos de quarta-feira, ele recebeu esse nome. Triste, aquele que causa muitas dores, aquele que causa sofrimento. Esse era o significado daquele nome. Além de nós termos visto essa questão da mãe dele ter dado esse nome, ele não ficou preso a esse estigma de ser uma pessoa que a mãe dele logo de cara disse: você é triste, você deu muitas dores para mim. Ele superou tudo isso. A Bíblia fala no verso 9 que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, o mais honrado entre os seus irmãos, da sua família, temente ao Senhor. E eu quero que você preste atenção nisso. Jabes, ele poderia ter sido um homem traumatizado. Você já viu muitas vezes aquelas pessoas que não querem produzir na vida, não querem avançar na vida, porque passaram praticamente a infância toda, pai e mãe dizendo: você não serve para nada, você não presta, você é um burro. Aí alguém diz: faz um curso, faz uma faculdade. Aquela pessoa entrou aquilo na cabeça dela e ela fica falando: eu não vou dar conta, eu não vou passar no concurso, porque eu sou burro. E aquilo entra na cabeça da criança e ela leva aquilo por toda a vida. Jabes não. Jabes, ele superou tudo isso, e com Deus nós podemos superar tudo isso. Nós podemos ver o que Deus acha de nós. Apesar da biografia de Jabes, ele não ficou preso à sua história de nascimento, nem ao seu temperamento,
ou isso não prejudicou a construção do seu caráter. Jabes, na sua oração, mostra como um servo de Deus pode desfrutar do melhor de Deus. E eu quero que você entenda isso. A oração é o meio do qual nós nos comunicamos com Deus. E se nós considerarmos o nosso Deus como o nosso Pai que está nos céus, se nós considerarmos o nosso Deus como o nosso melhor amigo, nós não vamos nos hesitar em pedir a Deus conselhos, comunicar a Deus as nossas aflições, agradecer a Deus por suas boas dádivas e bênçãos. Se nós temos o Senhor, nosso Deus, como nosso Senhor e Mestre, nós vamos pedir a Ele sempre direção, vamos pedir a Ele perdão, vamos pedir a Ele a sua graça. Por isso a oração é tão importante. Por isso nós precisamos ter a oração como o ar que respiramos. A oração nos faz lembrar o quão bondoso Deus é, o quão o nosso Deus de amor está próximo de nós e pode nos ajudar, pode nos transformar. A oração de Jabes foi tão interessante que ele clamou ao Senhor Deus de Israel pedindo 4 coisas. Primeiro, você leu lá no verso 10, porque Jabes invocou ao Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo. Nós vimos que Jabes conhecia que Deus era a fonte de toda a bênção. Somente o Senhor podia dar a ele, e verdadeiramente, a graça, a bondade na sua vida. E ele então implorou sinceramente a Deus que Deus lhe desse bênçãos reais, duradouras, permanentes por parte de Deus. Por isso eu quero essa noite dizer: peça as bênçãos de Deus sobre sua vida. Amém? Existe uma historinha, é apenas uma ilustração, que conta que um homem foi ao céu, chegou lá num lugar que era a loja de Deus, e ele estava olhando e as prateleiras estavam abarrotadas de bênçãos, de pacotes de graça, de fardos de misericórdia, de todas as riquezas, e ele fica olhando e ele pergunta para o anjo atendente. Entenda que isso é apenas uma historinha infantil, tá bom? Não é bíblico. E aí ele pergunta para o anjo dizendo assim: por que todas essas coisas abarrotadas aqui? Por que você não distribui para as pessoas lá da terra? Elas estão precisando destas coisas. A resposta do anjo, então, e a moral da história foi: eles não pedem. Se eles pedirem, será dado. Peça a Deus. Segundo, nós encontramos no verso 10 dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares. O que Jabes está dizendo aqui? Ele está dizendo: amplie o meu território, abençoe o meu negócio. Sim, ele está pedindo pelo seu trabalho. Ele está pedindo ali que ele sabia que Deus é o Senhor de toda provisão. É um Deus de prosperidade, um Deus de crescimento. Ao Senhor pertence todas as coisas no céu e na terra. Ele é dono da prata e do ouro. Jabes pediu que Deus lhe desse êxito em seus empreendimentos. Ele queria aumentar as suas divisas. Não sei se Jabes ele era um agricultor, se ele era um criador de gado, se ele era um latifundiário que comprava e vendia terrenos. Não sei, mas eu sei que Deus pode nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Não é pecado você pedir a Deus pela sua área financeira, pela sua vida financeira, mas eu quero que você entenda. Não é porque outras igrejas ou outras seitas pregam uma ideia errada de prosperidade que nós não vamos ensinar a Bíblia. Nós podemos pedir a Deus recursos, mas se Ele disser não, Ele continua sendo Deus. Amém? Amém. E eu vou continuar servindo a Ele. Amém? Amém. Terceiro,
nós encontramos que Jabes ele fez um pedido ousado, dizendo, no verso 10, e a tua mão for comigo. Ele queria a presença de Deus com ele. Seja a tua mão comigo. Isso significa que ele desejava a direção de Deus. Jabes ele acreditava num Deus vivo, num Deus presente, num Deus poderoso, num Deus atuante. Ele conhecia as obras maravilhosas de Deus e ele queria a companhia desse Deus com ele. Que a tua mão esteja comigo. Eu preciso da tua sabedoria, eu preciso da tua direção, eu preciso que o Senhor esteja, que o Senhor ande comigo. Certa vez um homem, ele tinha um costume, era coisa dele, não estou dizendo para você fazer isso, mas ele gostava muito de fazer isso. Ele tinha um carrinho dele, e aí toda vez que ele ia sair com o carrinho dele, ele abria a porta do passageiro, e ele ficava parado ali como que em oração. As pessoas olhavam, o que será que ele está fazendo com a porta do passageiro aberta? E ele fechava a porta do passageiro, dava a volta, pegava a porta, abria a porta do motorista, entrava, pegava e saía para onde ele tinha que sair. Um dia perguntaram para ele, por que você faz isso? Você abre a porta do passageiro e depois ele fala, é uma oração que eu faço pedindo para Deus ir comigo. Entra, Senhor Jesus, senta aqui no passageiro, o Senhor vai comigo. Sabe, eu acredito que aquele homem, ele não xingava no trânsito quando dava uma fechada nele. Jesus estava ali do lado, mas também o protegia, o guardava, o abençoava, não ficava no carro enquanto ele saía, enquanto ele entrava no mercado, seguia junto. Eu quero a presença de Deus comigo o tempo todo, amém? Em último lugar, Jabes ele faz uma oração aqui no verso 10. E fizeres que do mal não seja afligido. Nós encontramos aqui que Jabes ele pede por proteção contra o mal. Não é isso um dos principais pedidos para cada um de nós nos dias de hoje? O pedido final de Jabes foi para que Deus o protegesse do mal, mesmo tendo nascido num contexto de que a mãe dele teve dor, de ter um nome que lembrava constantemente isso. Sabe que ia ter um nome que lembra constantemente um dos momentos mais difíceis da vida, que a mãe dele inculcou isso na cabeça dele, dando esse nome? Jabes pediu a Deus que o livrasse do sofrimento, que o livrasse do mal. Ele pediu que Deus libertasse ele desse estigma, desse nome que ele trazia, aquele que traz dor. Esse servo do Senhor sabia que Deus poderia tirar o sofrimento do seu coração, tirar a tristeza, guardá-lo das provações. Ele teria a ajuda do Senhor, ele o guardaria do mal. E nós estamos vivendo uma época onde o mal, ele é muito real. Se você assistir aqueles programas, eu desaconselho você a assistir esses programas de jornalismo, tipo Cidade Alerta, Balanço Geral, essas coisas, elas promovem aquilo que há de pior na vida das pessoas. Você não precisa assistir aquilo para saber que o mal existe, que as pessoas são cruéis, que existe cada vez mais pessoas que não amam os seus semelhantes. Como a Bíblia diz, nos últimos tempos as pessoas iriam de mal a pior, cruéis, sem afeto natural. Sabemos que os dias são maus. Quando a gente deixa nossas crianças irem para a escola, vendo o que acontece em muitas escolas, nós ficamos com o coração apertado. Além disso, nós temos um ser, nós conhecemos um ser espiritual que está nesse mundo para matar, roubar e destruir. O nosso inimigo, ele está pronto para tentar tirar de você tudo aquilo que são as bênçãos de Deus. O que nós precisamos orar então? Deus, como diz lá na oração que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, dizendo, livra-nos, vamos falar juntos? Livra-nos do mal.
Jabes, ele orou com ousadia. E eu termino essa mensagem dizendo: Jabes, ele foi ousado, ele teve uma oração focada, ele era um homem de Deus, fiel a Deus, honrado entre sua família, mas ele também tinha um Deus que responde orações. No verso 10 nós encontramos exatamente isso, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você percebe como Deus ama aquelas pessoas que vivem para Ele, aquelas pessoas que servem a Ele todo o tempo, aquelas pessoas que são corajosas, ou a palavra que nós escolhemos aqui para destacar, audaciosos. Através do exemplo de Jabes e de muitos outros casos na Bíblia, nós vemos a generosidade de Deus, o gosto que Deus tem de responder orações. Deus, ele gosta de presentear seus filhos, de responder às orações. Em Mateus, capítulo 7, verso 11, Mateus 7, 11 diz: vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você sabe dar coisas boas para os seus filhos, não sabe? Você sabe dar o melhor para eles, não sabe? E Deus então? Deus muito mais. Por isso nós devemos sempre expressar a nossa gratidão a Deus. E Ele vai sempre ser bondoso e generoso. Nós devemos aprender a sermos audaciosos. Por que não? Desejar coisas melhores, maiores, ampliar as nossas fronteiras, desde que seja para glorificar a Deus. E se Deus não atender, eu vou me contentar com as coisas mais humildes, que também são dadas por Ele, porque a presença de Deus me basta. Amém? Amém. São muitos presentes concedidos pela graça de Deus, mediante as orações que são respondidas o tempo todo. Essa é uma forma de expressão do amor de Deus, e nós podemos refletir esse amor amando outras pessoas. Essa é a vontade de Deus, abençoando também a vida de outras pessoas. Conforme Deus for abençoando a sua vida, conforme Deus for dando resposta de oração, e que nós temos recebido, você poderá usar os seus dons e talentos para abençoar a sua família, os conhecidos e desconhecidos, com a prosperidade que Deus lhe der, suprir aqueles que estão mais necessitados. E assim você vai ver a multiplicação dos salvos por Jesus, a ampliação das fronteiras do Evangelho pelo trabalho de missões, sobretudo aquilo que você pode suprir desta necessidade da sua igreja. Peça para Deus abençoar a sua vida, para alcançar o favor de Deus e ter a mesma atitude que Jabes. Você vai precisar, primeiro, ser grato. Deus tem te abençoado? Diga amém. Amém. Então, se você diz amém, seja agradecido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Segundo, saiba que Deus tem prazer em ouvir e responder quando nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Às vezes algumas pessoas, eu ouvi isso hoje, a pessoa diz: mas Deus já sabe tudo o que a gente precisa. Mas Ele quer te ouvir, Ele quer ter um relacionamento com você. E olha, 1 João 5,14, em 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Terceiro, reconheça que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos.
Às vezes a gente não tem aquilo que queremos, mas se você começar a fazer uma análise da sua vida, olha quantas coisas você já recebeu e que muitas você nem pediu. Efésios, capítulo 3, verso 20, diz, Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém. Mais uma, 4, reconheça, como Jabes fez, que somente Deus pode conceder as bênçãos que você necessita. Eu estava lendo e relendo Provérbios 30, versículos 7 e 8. Em Provérbios 30, versículos 7 e 8, é um versículo que me deixou encantado. Diz assim: eu te peço, ó Deus, que me des 2 coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir. E segundo, não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dê-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei chegar ao ponto de dizer, não preciso de ti. Olha o quanto esse versículo ensina para nós. Eu quero um dia trazer uma mensagem só nesse texto. Porque em quinto, é importante você pedir a presença do Senhor ao seu lado todos os dias. Decida não andar sozinho. Salmo 73, 25. No Salmo 73, 25 diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. 6. Ore e peça que o Senhor o livre do mal. Ele é o seu defensor. Mateus 6, 9 em diante, né? Mas a gente vai ler o versículo que diz: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Peça a Deus, nunca se esqueça que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa defesa. E em último lugar, retribua, compartilhe as bênçãos que você tem recebido em resposta das tuas orações. Atos 20, 35. Em Atos 20, versículo 35 diz: tenho-vos mostrado que em tudo que, trabalhando assim, devemos socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Amém. Deus te concedeu um emprego, recursos materiais, doe, oferte, seja fiel dizimista, ajude quem tem falta, traga itens da cesta básica. Deus lhe deu uma família abençoada, seja grato e ensine a seus filhos e às pessoas que te rodeiam gratidão. Ore, abençoe aqueles que necessitam. Deus lhe deu saúde, use a sua força, a sua disposição para evangelizar, visitar, orar pelos enfermos. Deus te deu sabedoria, habilidade, inteligência. Use esses dons para que outros também possam ser beneficiados. Ensinem as crianças a virem à escola dominical, tocar um instrumento, discipular uma família. Que a audácia da oração de Jabes possa influenciar as nossas vidas essa noite. Que nós possamos aprender a colocar diante de Deus todos os nossos pedidos, nossos sonhos, nossas aflições, confiando que nós temos um Deus bom e que responde orações. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós vimos pela oração de Jabes